No nosso último encontro, eu disse que nós iríamos falar sobre um assunto que eu considero polêmico e pouco esclarecido. Mas este assunto foi largamente citado por Jesus. Eu estou falando sobre a questão da segunda morte. Eu creio que este assunto merece toda a nossa atenção e que ele poderá elucidar muito acerca de questões de ordem espirituais que têm estado escondidas sobre os escombros de uma sociedade incrédula e autocentralizada. O livro de Deuteronômio contém uma forte declaração da parte de Deus sobre a vida e a morte. Veja aqui o que está escrito no capítulo 30, a partir do verso 11. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer e nem está além do seu alcance. Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, ou a morte e a destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem ao Senhor Deus e andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão a vida. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, pois, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Uau, que texto! Que texto difícil! Ele não está maquiado para tornar-se agradável e chamativo. Ele não está absorvido de alguma técnica de marketing para que ele seja aceito de uma forma acrítica e impensada. Não, não. Ao contrário, Deus manifesta a sua verdade de uma forma direta, bem esclarecida e, por que não dizer, dura à medida em que tem que ser. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E é por isso mesmo que Ele não esconde de nós a verdade. Presta atenção. Quem ama não floreia a verdade, mesmo sabendo que a verdade possa doer. Quem ama está pronto a mostrar todas as suas evidências, porque a Bíblia diz, nós nada podemos contra a verdade. Então eu pergunto, o que é essa morte? Todos sabemos que morte é a cessação da vida. Sabemos que morte é a cessação de toda a possibilidade de existência. Estima-se que hoje mais de 120 milhões de pessoas morram todo ano, ou seja, algo em torno de 14 mil pessoas por hora. A morte foi ordenada por Deus. Foi ordenada por Deus ao homem depois que o homem escolheu o pecado. O Senhor disse, porquanto tu és pó, ao pó voltarás. E essa é uma lei absoluta de Deus e simplesmente não há como contrariar essa lei. Todos nós já perdemos pessoas que amamos muito. E uma vez fechados os olhos, tudo se torna apenas passado e saudade. A morte física é uma dura experiência que todos nós iremos enfrentar. Mas quando Jesus falou a Nicodemos que era necessário nascer de novo, ele não estava referindo-se propriamente ao nascimento físico ou à morte física. Ele estava, sim, referindo-se à morte espiritual. Jesus estava esclarecendo uma verdade que mais tarde o apóstolo Paulo iria reafirmar lá na sua carta aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. O texto diz, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos,
por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu volto a dizer a você que, antes de tudo, Deus não criou ninguém para a morte e perdição. Deus nos criou para a vida. Ele não nos criou para habitarmos o inferno, povoarmos o inferno. Ele nos criou para habitarmos na sua presença. É verdade, nós podemos viver neste mundo, viver em paz dentro desse mundo, e assim será enquanto nós andarmos segundo a vontade de Deus. Mas Deus também nos criou para a eternidade. Eu e você somos seres eternos. Uma vez tendo sido introduzidos a este mundo e recebido a vida como um dom de Deus, nós nos tornamos seres eternos. Existem muitas teorias que falam acerca do que acontece depois da morte do nosso corpo físico. Veja o que a Bíblia diz sobre este assunto tão importante. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que nós recebemos uma vida uma só vez. Deus sopra o fôlego de vida em nós, como fez com o primeiro ser criado, e nós recebemos um corpo e recebemos uma personalidade, uma identidade com as quais nós vivemos neste mundo durante um espaço de tempo limitado. Afinal de contas, nós somos seres temporais e eu tenho certeza que você não duvida disso. Nós já temos aqui, em encontros anteriores, citado o texto de Hebreus, capítulo 9, verso 27, que diz: porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Num segundo momento, logo que nós deixamos este corpo mortal, a Bíblia esclarece que nós seremos colocados diante de Deus para prestar-lhe contas da nossa vida. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, nós lemos o seguinte: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Em terceiro lugar, também logo que nós deixamos este corpo, a Bíblia esclarece que a eternidade será evidenciada. Em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, encontramos a declaração de que o pó voltará à terra, como era, e o espírito voltará a Deus que o deu. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. O nosso espírito é eterno. E ao sermos colocados diante de Deus, a pergunta que nós ouviremos é: que razões você tem para que você possa habitar no céu eternamente, na presença de um Deus que é absolutamente santo? Bem, você pode responder que você foi uma pessoa muito boa. Você pode responder que você nunca fez mal a ninguém, que você cuidou da sua casa, da sua vida, da sua família. Você pode dizer que você era uma pessoa justa, moralmente correta, honesta. Você pode também dizer que você foi uma pessoa generosa, que você fez muitas caridades. Você pode até responder que você tinha uma religião e que você seguia com fidelidade os princípios da sua religião. No entanto, a Bíblia esclarece que nenhuma dessas respostas justificará a entrada de qualquer pessoa na presença de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E ela também diz que o salário do pecado é a morte. Lembre-se de Romanos 6, 23. Portanto, nós mesmos, pelo nosso esforço pessoal, pela nossa própria força ou pela nossa própria boa vontade, nós simplesmente não podemos habitar na presença de Deus. Não estaremos habilitados para isso. É por isso que o apóstolo Paulo esclarece que a salvação não vem pelas obras, ou seja, ela não vem pelo esforço humano. Então, a pergunta é: quem habitará no céu com Deus? Vamos voltar ao texto de Efésios, capítulo 2, porque ele diz: pela graça sois salvos. Que graça é esta? Esta graça é o favor de Deus para com cada um de nós. Favor é algo que nós não merecemos.
mas alguém se compadece e nos dá gratuitamente. O homem não pode jamais, sob qualquer hipótese, comprar a sua salvação. Ele nunca teria condições suficientes para isso, por melhor que fosse. Então, do que é que essa pessoa que é tão caridosa, tão bondosa, tão honesta, do que é que ela precisa? Essa pessoa precisa tomar 3 decisões importantíssimas. Em primeiro lugar, essa pessoa precisa reconhecer que é um pecador, que por si mesmo não pode chegar-se a Deus. Em segundo lugar, ela precisa arrepender-se dos seus pecados, sabendo que o pecado humano ofende a Deus. Em terceiro lugar, ela precisa abrir o seu coração e receber a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, crendo nele e declarando isso com os seus lábios, inclusive perante todos os homens. Jesus diz lá em João, capítulo 1, verso 12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Receber a Cristo significa entregar a Ele a sua vida completamente, aceitando o seu governo sobre a sua própria existência e obedecendo nos seus mandamentos. Não se trata de religião, nós não estamos falando aqui de religião. Estamos falando de uma atitude particular. Estamos falando de algo que acontece entre você e Deus. É muito importante que você pense sobre isso. E, finalmente, vamos atentar para o resultado dessa atitude do homem. Porque agora você está diante de uma decisão muito importante. Em primeiro lugar, analise o que acontecerá com aqueles que rejeitarem a Cristo, com aqueles que, conhecendo esta verdade, recusarem esta verdade como palavra de Deus e insistirem em viver alheios a Deus, em desobediência a Ele. Primeiro, Jesus diz que essa pessoa será negada por Ele. Veja só o que o Senhor Jesus falou. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, verso 32 e 33. Em segundo lugar, Jesus diz que essa pessoa será julgada. Jesus diz o seguinte: quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, verso 18. Em terceiro lugar, Jesus diz que essa pessoa será condenada. Ele afirma: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3, 36. E em quarto lugar, Jesus diz que essa pessoa viverá por toda eternidade em estado de condenação eterna. Veja o que ele disse lá em Mateus, capítulo 13, do verso 36 ao verso 42, em resposta aos questionamentos dos discípulos acerca daquela parábola do joio e do trigo. Jesus explica a morte da seguinte forma: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Em Apocalipse, capítulo 20, verso 14, nós lemos o seguinte: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ainda no capítulo 21 de Apocalipse, verso 8, nós lemos: mas
quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Talvez você esteja pensando, mas eu não concordo com isso, com esses textos. Olha, eles estão aqui. Eu gostaria de poder retirá-los da Bíblia, mas eles estão dentro dela. Você pode pensar, isso tudo parece ser muito injusto, muito duro, diante de um Deus que é amor. Deus não faria essas coisas. Sabe, em parte você tem razão. Realmente, Deus não quer fazer isto. Foi exatamente por isso que ele pagou um preço tão caro, providenciando um meio de resgate da humanidade. A melhor solução, uma solução que lhe custou muito caro, a morte do seu próprio filho. Agora, portanto, daqui para frente, não depende mais de Deus. Depende de cada um de nós. Depende de mim e de você. Quando uma pessoa está enferma, o médico lhe oferece um remédio. Ela sabe que esse medicamento poderá trazer cura. Todavia, se essa pessoa recusar a fazer o tratamento, a culpa não é mais do médico, correto? Sabe, as pessoas costumam dizer que o inferno é aqui mesmo. Olha, não queira pagar com sua própria alma para testar essa teoria, porque não tem como voltar. Eu garanto que não vai valer a pena. Muito bem, eu comecei o assunto de hoje colocando diante de você a proposta que Deus fez. Eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o conselho que Deus deu ao seu povo foi: escolham, pois, a vida. Vimos o que é a morte, mas o que é a vida? A vida é Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto está lá em João 14, verso 6. Nós podemos viver eternamente na presença de Deus. Esta é a boa notícia de Deus para cada um de nós. Nós não precisamos enfrentar o juízo e nem a condenação. Não precisamos enfrentar a segunda morte. Não precisamos enfrentar o inferno. Absolutamente tudo o que está escrito nas Escrituras Sagradas há de se cumprir, conforme as profecias que foram feitas. E Deus não deseja que ninguém se perca. O apóstolo Paulo diz que Deus deseja que cada ser humano se volte para Ele, num estado de contrição, de humildade, crendo no nome de Jesus e recebendo da parte de Deus a salvação. João, capítulo 6, verso 47, nós lemos: em verdade vos digo, disse Jesus, aquele que crê tem a vida eterna. Meu amigo, eu quero convidar você a voltar-se para Cristo. Toda a mensagem do Evangelho foi esmiuçada, foi colocada detalhadamente diante de você. E você está sendo confrontado com a maior verdade que a humanidade já conheceu. Você jamais poderá afirmar que você não ouviu essas coisas. Então, olhe bem nos meus olhos e responda: se você perder a sua vida hoje, onde você passará a eternidade? Eu quero desafiar você a falar com Deus neste momento e a declarar diante dele, com toda a sua convicção, que você quer submeter-se a Ele, que você quer entregar a Ele a sua vida e o seu coração. Eu estou orando por você, eu estou pedindo a Deus por você, para que ainda hoje você tome esta decisão tão importante na sua vida. Pense bastante sobre isso, chame o seu amigo, compartilhe com ele, passe um tempo conversando com Deus. Que Deus possa abençoar você. Nós teremos o nosso próximo encontro ainda falando sobre alguns aspectos muito importantes desse nosso bate-papo. E até lá, que o Senhor abençoe você e toda a sua casa.